Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou o Daniel Schneider e hoje estou entrevistando Sandra Sinico, CEO do Grupo Casa, Brasil e Reino Unido. É uma empresa de comunicação corporativa e parcerias estratégicas focada na indústria de inovação. Também é presidente da Latam PR, uma rede de agências de comunicação há 15 anos em 10 países. Temos a ilustre Amanda Gomes, especialista em desenvolvimento comportamental e liderança, aqui com a gente. Bem-vindos. Obrigada. Bom dia. Muito bem. Começando com você, Sandra. Conta um pouquinho o que o Grupo Casa faz, o que é uma empresa de comunicação que é focada em parcerias estratégicas na indústria da inovação. Bom, o Grupo Casa nasceu há 30 anos atrás, trabalhando com o primeiro cliente dele, da empresa, foi a Sucesso, Sociedade de Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários. Nossa. Isso, na época, era a entidade que reunia as pessoas que trabalhavam com os mainframes, com os grandes computadores. Não existia laptop, não existia... ainda estávamos na época do telex, não tinha internet. E dali em diante nós fomos sempre trabalhando com empresas de tecnologia. E para evoluir, depois com o tempo, nós acabamos sendo a primeira agência do Google no Brasil. Nós trouxemos o Waze para o Brasil. Como é trazer o Waze para o Brasil? No final é um aplicativo que as pessoas baixam pelo celular. Então, o que é trazer o Waze para o Brasil? Bom, o Waze, a primeira encontro com o Uri Levin foi aqui no Brasil. Ele me procurou para entender como que era o mercado brasileiro. Como ele te encontrou? Porque eu já tinha uma presença muito grande no exterior, já que eu sempre trabalhei com empresas chegando no Brasil, nós sempre trabalhamos com empresas estrangeiras. A maioria dos nossos clientes sempre foram empresas estrangeiras e não brasileiras. Então, a voz, o boca a boca corre no mundo e aí... Para chegar um boca a boca do Brasil até Israel, né? Bom, Israel é um dos polos que eu já atuo há muito tempo e é bastante comum, isso é um ponto de apoio para Israel em várias áreas da inovação. E aí o Uri me procurou e disse, bom, eu venho para São Paulo, eu quero entender se aí vocês me disseram que tem muito problema de trânsito aí. Né? Não, nenhum. Em São Paulo, não, em nenhum, Rio de Janeiro, nada. E aí nós saímos para andar na Rua Augusta, Paulista e Vila Mariana, e aí ele falou, nossa, essa cidade é ótima para mim. Negócio, né? Eu falei assim, mas por quê? Isso é horrível. Ele falou, não, vou te mostrar um negócio. E aí ele me mostrou o Waze. Na verdade, eu até já conhecia o Waze, eu já era, vamos dizer, eu ficava fazendo os mapas na rua e mapeando as ruas com o Waze, mas o Waze não era um aplicativo localizado para o Brasil. E aí a gente começou, ele me disse, bom, eu vou ficar em Israel, você cuida, aí eu quero expandir esse negócio. E aí foi isso que eu fiz. E eu não, né, o Grupo Casa, e aí a gente começou a pensar, além do PR, o que a gente poderia fazer, porque o PR não é suficiente para dar uma alavancada num aplicativo como esse. Nós começamos a fazer divulgação, foi um pouco difícil no começo, os jornalistas elas estavam muito focados no tom-tom, e não entendiam qual era a diferença na época de você conseguir prever o trânsito à frente. Então a gente fez testes comparativos, enfim, fizemos uma série de ações com a imprensa, mas depois de um tempo o nível de downloads também estacionou e aí foi aí que surgiu a ideia de fazer a parceria com a Rádio Sul América. E levou uns 6 meses até que finalmente nós conseguimos fazer os testes, fazer toda a implementação, e a Rádio Sul América começou a falar, de acordo com o ex, era essa contrapartida, não teve dinheiro envolvido, né? E aí com isso a gente conseguiu escalar e depois fomos para a Globo, né? Aí fica fácil. Aí fica fácil. Mas a parceria estratégica, no caso, foi isso. Então, esse é um exemplo de parceria estratégica que a gente faz. Às vezes envolve dinheiro, às vezes não, mas a maioria das vezes a gente tenta fazer parcerias estratégicas para empresas de inovação que sejam em parcerias inteligentes, ou seja, que
Porque uma startup normalmente não tem muito dinheiro, né? Não tem uma verba, por isso que ela é uma startup, né? Uma scale-up. Então ela não tem verbas. Hoje está mudando um pouco isso, né? Porque você tem já vários fundos estruturados, você tem gente colocando muito dinheiro, né, em startups. Então você tem um cenário um pouco diferente da época do Waze. Nós ficamos com o Waze 4, 5 anos, foi adquirido pelo Google. E depois nós saímos, fizemos o Moovit, a primeira entrada do Moovit no Brasil. Explica só para os nossos ouvintes o que é o Moovit. O Moovit é o Waze do ônibus, né? Então você tem um aplicativo que te avisa quando o ônibus vai chegar, se a melhor rota que você tem que pegar do ônibus é aquela, e, enfim, ele te dá um tempo também, a tua hora quando de... Você fala ônibus, ele é também metrô, é transporte público? É mais o ônibus. Mais o ônibus. Ele é integrado, mas não é como... Por exemplo, o Citymapper já é muito mais avançado, né? Nesse sentido, embora o Citymapper ele só tem em São Paulo, né? Não é um aplicativo em inglês também. Mas é interessante, porque o ônibus aqui ele não tem um horário muito certo de chegar. É imprevisível, choveu e aí... E o trânsito ele flui de um jeito muito caótico, né? Então, esse interessante, também fomos à agência da Xiaomi no Brasil. Xiaomi é uma empresa chinesa de celulares. Sim, claro. É uma já está entre as 5 e 6 maiores. Ela vai, inclusive, agora para um IPO, né? E depois, e aí vai indo, a gente vai trocando de inovação em inovação, vamos pulando de galho em galho de inovador, e é isso, esse é o nosso dia a dia, né? Essa é a nossa pegada. Nós a gente às vezes tem demanda de clientes que não sejam desse segmento, vamos dizer, de inovação, a gente acaba indicando para outros concorrentes nossos, porque eu acho que no nosso caso não adianta muito. A gente já tem uma pegada muito de ser muito proativo demais. Então, se você tem uma empresa já estruturada, com um diretor de comunicação que exige que seja feito, por exemplo, divulgação com press releases, divulgação não sei o quê, e nada mais além disso, para nós não é muito... Engessa, né? Engessa muito. Então, aí a gente acaba perdendo o DNA, né? Que é a agilidade. Exatamente. E aí, nesse caso, a gente prefere abrir mão, porque não adianta. E também a gente não quer crescer, né? Então, a gente é pequeno, porque é impossível você crescer. Nossa, que interessante, não quer crescer, fiquei curiosa. Não quer crescer, porque eu já a minha agência já foi bastante grande, era a 5ª maior do país na época, né, tempos atrás, mas o que acontece? Quando você escala o nosso tipo de serviço, você perde em qualidade. É impossível você cria um McDonald's, né, vamos dizer assim. Você, de certa forma, você tem todo o esforço de treinamento, tem esforços enormes, mas nosso trabalho é tailor-made, né? Então é muito difícil você escalar um serviço dessa natureza, da forma estratégica que ele tem que ser, em quantidade. É impossível, a não ser que você tenha uma oferta de recursos humanos preparados para isso. E no Brasil hoje eu não vejo como a gente tem uma formação ainda muito engessada, muito fora não permite ser fora da curva, ou seja, um jornalista ou um comunicador que pense no negócio, em geral, ele não pensa no negócio, ele pensa em comunicar. Sim. Então, fica um pouco difícil você crescer nesse tipo de coisa. E outra coisa que a gente quer ser feliz, então, principalmente. Então, assim, quando você cresce, uma estrutura grande, etc., você passa uns meses sem dormir, você fica... Então, para mim, pessoalmente, não acho que vale a pena. Não me interessa. E como funciona? Você, assim, visto que você tem todo esse talento de trazer empresas como o Waze e outras para o Brasil, você escolhe os clientes? Porque imagina que muitas pessoas têm a sua referência e você fala, bom, tem um limite até onde eu vou, porque você sabe o potencial que você tem. E aí, você escolhe os clientes? Como isso acontece? É um pouco isso, mas eu não seria arrogante o suficiente para dizer isso, porque não, me interessa, claro, fechar clientes, eu tenho interesse, mas tem limites. Por exemplo, também os potenciais clientes sabem disso,
E aí tentam baixar ao máximo o budget para poder... Não, ela quer porque a ideia é genial. A ideia é genial, mas eu tenho um limite. Então, por ser extremamente especializada, eu também tenho um fio um pouco acima da média. E também porque a gente fala vários idiomas, o atendimento é focado com várias culturas, isso é um skill, né? Você mencionou aqui, né, na sua apresentação, você fala que é Brasil e Reino Unido. Por que o Reino Unido? Por que chegou... Por que especificamente Reino Unido? Por que não Vale do Silício? Por que não Israel? Israel até era uma das opções. Eu achava, era uma das coisas que eu pensei em abrir Israel. Mas o problema de Israel é a distância e o Reino Unido está no meio, né, do caminho, entre os dois. Outra coisa que o Reino Unido ele tem um ecossistema extremamente maduro, para vários tipos de áreas do conhecimento, não só o conhecimento tech, né? Então, e uma questão cultural também. Aí no caso, como eu podia decidir, no caso minha empresa, eu tomo a decisão, eu tenho maior afinidade com a cultura europeia do que com a cultura americana. Então, aí eu achei que era muito mais fácil para mim, por ter morado lá também e por ter vivido na Europa um tempo, então era mais fácil para mim isso. Então foi uma decisão meramente questão de mercado, sim. Gostaria de ter aberto em Israel. Israel é um dos pontos para mim que eu tenho muita afinidade cultural também, mas o Reino Unido ele me permite Europa e Ásia, principalmente porque tem uma inserção da cultura asiática na Inglaterra muito Hong forte. Kong, um pouquinho Índia, Índia e a própria China, né? Então... Muito bem. Então, a gente está finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente vai querer explorar no segundo bloco, com certeza, o assunto do Brexit. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Sandra Sinico, ela é CEO do Grupo Casa, Brasil e Reino Unido, empresa de comunicação corporativa e parcerias estratégicas focada na indústria de inovação. Também presidente da Latam PR, uma rede de agências de comunicação há 15 anos em 10 países. Temos a ilustre Amanda Gomes, especialista em desenvolvimento e comportamental e liderança, que está aqui como visita hoje. A gente tinha acabado o bloco anterior e o assunto era Brexit. Então, você, hoje, sabendo que tem o Brexit, você tomaria uma decisão diferente sobre a escolha do Reino Unido? Eu acho que eu pensaria um pouco mais. Eu estava lá no dia da votação do Brexit e eu vi na verdade, Londres virou um túmulo naquele dia, no dia do anúncio que o Brexit foi aprovado. As pessoas não acreditavam. Londres, por exemplo, é uma cidade que é totalmente, visceralmente contra o Brexit. Hoje, passado um tempo, eu vejo a dificuldade dos ingleses de implementar o Brexit, porque ele foi uma loucura, na verdade. Insano. É insano. Agora surge uma nova liderança. O Tony Blair, que é antigo, né? Uma nova antiga liderança, ele está questionando e está se lançando como propondo uma alternativa
para uma saída honrosa para que o Brexit não aconteça. Hoje já era impensável isso tempos atrás, e hoje você vê que as pessoas, tem algumas que continuam, por exemplo, no interior da Inglaterra, continuam apoiando o Brexit, mas existe um cenário um pouco diferente, dadas as enormes dificuldades de levar adiante, né, o Brexit. Então, não sei o que vai acontecer. Londres certamente dificilmente vai vergar e vai aderir ao Brexit, porque é uma capital do mundo. E as instituições estão... é difícil até imaginar. As instituições estão saindo, as instituições da União Europeia estão saindo da Inglaterra para se mover para a França, por exemplo. Isso abalou o relacionamento com a Irlanda, que tem todo o interesse de ficar na União Europeia. De fato, como você vê isso impactando os seus negócios entre Inglaterra, Europa, Brasil? Na verdade, eu peguei, acho que o pior dos mundos, né, que foi o Brexit, e logo depois uma crise brasileira, assim, absurda, onde nenhum gringo queria vir para o Brasil, né? Porque as pessoas, as empresas já pensam 25 vezes antes de investir no Brasil, com os últimos anos de crise econômica e crise política e instabilidade no próprio território, né, latino-americano. Então você vê um adiamento enorme de decisões importantes para investimento. Hoje o cenário começa a mudar um pouco. Eu vou para a Inglaterra a cada 2 meses, 3 meses, vou e volto. Tenho pessoal lá, mas... Eu posso levar todas as malas na próxima vez. Está ótimo. Então, mas eu fico defendendo, né, que eles invistam no Brasil, que invistam na América Latina o tempo todo, tentando convencer. E eu vejo que mudou um pouco o cenário de um ano atrás. Por exemplo, quando eu falava isso, eles falavam, não quero nem... Não, you're crazy. Né? Completamente, vocês são doidos, vocês não entendem a forma que vocês pensam. Não dá para dizer que eles estão mentindo. De certa forma, né? Então o trabalho era mais difícil. Hoje já não... continua difícil, mas a gente tem novas perspectivas. Então vai depender muito da eleição. Sim. Do ano que vem, né? Então, nesse sentido, eu sou impactada, sim, do ponto de vista mais da crise econômica aqui do que do Brexit, porque o Brexit ele é feito de uma forma muito estruturada, muito organizada. As estruturas inglesas, elas são muito sólidas, né? Então, não é que a pessoa sai, eu decidi que eu vou passar a previdência social, lá, a nova lei da Previdência, então eu compro os deputados. Não é assim que funciona, né? Então, você não faz dessa forma. Então, a coisa é diferente, e do jeito que está caminhando, a gente vê que talvez surja uma perspectiva de, quem sabe, uma saída meio híbrida, alguma coisa, não sei. A União Europeia está muito rígida em relação a isso. Mas Londres continua sendo um grande ponto para nós, no projeto, ele é apenas um aeroporto, né? Então, assim, ele é um landing place para você poder escalar para a Europa e Ásia. Então, não é que, assim... Londres é um local, e Londres está baixando os impostos, o prefeito lá está fazendo um trabalho hercúleo de não deixar as pessoas saírem. Então, tem todas vantagens. Muito interessante. Vocês, que atividade, o contrário, que atividades vocês fazem em Londres para atrair as empresas brasileiras? Então, a gente tem um prêmio que a gente lançou há 2 anos atrás, chama LATAMED Award, e o LATAMED, ele é um prêmio para scale-ups latino-americanas com intenção de expandir para a Europa e Ásia. E o landing place é Londres. Então, as empresas se cadastram. O primeiro prêmio foi uma chilena que ganhou, agora ela terminou, já recebeu o prêmio. O prêmio consiste em 120 mil pounds. Isso é quanto em reais? Dá uns 500 mil reais, mais ou menos, em serviços de coaching,
Business Development, Accountant, Legal, parte de Marketing, PR, Digital, campanhas de Digital e pesquisa de mercado. Então, você estrutura a empresa para ela decolar mesmo. Exatamente. Ela vem... e outra coisa, escritório do WeWork, lá em Londres. Então, 2 posições lá. Então, a gente tem esse prêmio e a empresa chega só com um corpinho, vamos dizer assim. Sim, com a ideia, né? O negócio, né? Porque não é uma startup, é uma scale-up, já tem faturamento, já tem tudo. Qual é o faturamento mínimo para ela poder participar? É $1 milhão. Ela já tem que estar faturando $1 milhão. Então já é um funil bastante... Não é fácil de achar essas empresas aqui, porque aqui se encontra muito as startups no beginner, que estão lá nas aceleradoras. Tá? Esse cenário se encontra rápido. A middle range, assim, as que estão já começando a faturar e elas estão tão preocupadas em ganhar escala que é difícil você encontrá-las. Elas já saíram do radar das aceleradoras e as grandonas, elas não precisam, elas não precisam do nada. Então nós estamos atingindo um público que tem essa necessidade, mas que ele não está plugado nisso, né? Geralmente não tem prêmios para elas. Assim, e faz quanto tempo esse prêmio? Agora está indo para o 3º ano. E algum brasileiro? Então, a primeira foi um chileno, a segunda foi uma brasileira esse ano. Olha que foi dia 11 de outubro agora. Peraí, a gente vai chegar no chileno e no brasileiro. Vou começar com a chilena. Então, já teve 2 prêmios, a gente está indo para o 3º. Isso. O primeiro foi a chilena, qual era a solução, qual era a tecnologia? Então, a chilena é muito interessante, ela foi escolhida porque ela tinha uma tecnologia de biometria que para bancos e para soluções de, por exemplo, até tickets de transporte público, você consegue usar todos os seus dados, ou autorizar pagamentos sem usar senhas. Você apenas usa um cruzamento entre a foto da sua íris, a foto da sua cara inclinada para dar sombra e conseguir identificar perfeitamente quem você é, ou a sua digital e às vezes até a voz, né? Então ele tinha um cruzamento aleatório dessas soluções. E isso no celular ele consegue te liberar, por exemplo, aqui a gente ainda não tem, mas liberar pagamentos todos através do celular, como em vários países se fazem, né? O Chile, essa empresa ela tem essa solução totalmente portável, assim, você faz tudo pelo celular mesmo. Tudo pelo celular, você downloada um app que é do banco, né? Ela está integrada no app bancário ou de seguradora, o que for. Você mesmo tira as fotos, você mesmo... e é muito fácil de implantar, né? Então, essa empresa, ela já abriu a empresa oficialmente em Londres e está com um escritório lá expandindo. Londres e Estados Unidos também. Só um contexto. Qualquer empresa da América Latina, esse é o corte? São algumas áreas. O faturamento é um corte e as áreas são Smart Cities, finanças, saúde, a área de meio ambiente e a área de burocracia. Opa! Pô, no Brasil tem melhores... até aquela Contabilize, né? Contabilizei.com. Porque eles estão conseguindo ajudar muita gente, não é isso? Exatamente. Aí você falou da brasileira. Qual foi a invenção? Roundtex. A invenção deles é uma invenção muito interessante, que essa brasileira foi interessante porque ela competiu com startups de um tamanho com $20 milhões de faturamento. Ela era menorzinha. Ela competiu com startups que previam, por exemplo, terremotos, inclusive para ajudar... Essa é chilena também. Não, essa era mexicana. Lá tem também. Tem muito terremoto lá, todo dia quase. E aí você previa, por exemplo, para seguradoras de imóveis, de negócios, ela conseguia prever e fazer seguros específicos para aquela
aquele terremoto que vai acontecer, né? E era bem interessante, mas ganhou a brasileira, que era a menor de todas e que desenvolveu o seguinte, uma tecnologia e um know-how pessoal de desenvolver startups dentro de grandes empresas. Então, por exemplo, você pega uma Unilever, uma Mondelez, uma empresa grande, uma Coca. É um cookbook para aceleradora? Ele integra, ele começa a entrar dentro da empresa e a criar com os próprios recursos humanos que existem na empresa células inovadoras. Olha que interessante. Então, daí surgem novos produtos. E isso acaba fazendo com que a empresa tenha uma outra alternativa, além de ficar sponsorizando grupos de startups fora. Por exemplo, tem empresas que hoje, né, sponsorizam... Sim, você tem a Cubo, você tem essas, mas aí você tem um outro approach que é como a Bayer. A Bayer tem uma unidade interna de inovação ligada a RH e ao CTO, e eles procuram inovação interna com os funcionários, não é investimento externo em outras empresas. Exato, é tudo só que a tecnologia que tem uma tecnologia. Okay. Então ela tem então a Bayer, por exemplo, seria um cliente deles, né? Porque é onde eles dariam um empuxo maior para esses grupos, né? Que hoje eles são periféricos, mas eles poderiam se tornar, vamos dizer, o pote de ouro da empresa. E de lá dentro. Isso é um desafio, né? Hoje as empresas falando de empresas tradicionais falarem de inovação, parece um tanto quanto distante, né? O discurso daquilo que é concreto, né? Exato. E ela conseguiu traduzir isso de maneira sistemática. Isso, exatamente. E ela hoje está se preparando, então ela está no processo de coaching. A gente introduziu o coaching no prêmio porque nós percebemos no primeiro premiado que a distância cultural criou muitas barreiras. Sim. Então, nós tivemos vários problemas de relacionamento mesmo, e de compreensão do que é a realidade inglesa e o que é a realidade latina. Então, hoje ele está passando por esse coaching, e antes do coaching ele não está autorizado a ir através do prêmio. Ele pode ir, mas a gente acha que sem passar por um preparo, embora... Claro, os que se inscrevem já têm uma mentalidade internacional, mas quando você vai no dia a dia... É complicado. Nossa, é muito diferente. Como as pessoas fazem para se inscrever no processo para participar desse prêmio? Eles acessam o www.latamed.com, né, .com, e aí eles se inscrevem. Hoje não está aberto, porque nós vamos lançar a abertura para o próximo ano em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Nós estamos em busca agora de estruturar os parceiros do próximo ano, né, a captação e tudo, e aí depois nós vamos para lá, a gente solta geralmente nós damos 3 meses para inscrição, porque a inscrição não é simples, eles passam por um monte de perguntas, e quem não responder todas as perguntas não é desclassificado, então e não dá para responder tudo rápido, não é simples. Maravilha. Estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Sandra Sinico, ela é CEO do Grupo Casa, Brasil e Reino Unido, empresa de comunicação corporativa e parcerias estratégicas focada na indústria da inovação. Também é presidente da Latam PR, rede de agências de comunicação há 15 anos em 10 países. Temos a ilustre Amanda Gomes, especialista em desenvolvimento comportamental e liderança, que nos está ajudando aqui hoje. Vamos lá.
Amanda, quais são suas perguntas para Sandra? Bom, a Sandra aí com essa vasta experiência, né, Brasil e vários outros países, e tem esse prêmio que chamou bastante atenção, né? No processo seletivo, além de, lógico, uma boa ideia, né? O que está por trás, o peso maior em relação à decisão? O que você entende que é o pulo do gato, ou seja, as pessoas que se destacam e realmente são aprovadas frente a tantos concorrentes? Onde está o maior peso? É uma questão comportamental? O que... Como é um prêmio e as pessoas o júri é formado por 20 especialistas, né? Lá em Londres são ingleses, e eles não se conhecem e, quer dizer, alguns se conhecem, mas vamos dizer, a maioria cruza por aí, né? Mas não são amigos, né? E as startups estão lá por 2, 3 dias, ou seja, eles não conhecem eles conhecem os dados, mas eles não conhecem o por detrás das coisas. O que eles notam muito, e eu tenho ao longo dessas jornada de startups e de scale-ups percebido o seguinte: se você não tiver um grupo de sócios integrado e realmente envolvido com o negócio full time, você tem uma grande chance da coisa não dar certo. Outra coisa que é importantíssimo é que os sócios tenham os valores da empresa extremamente claros. Então, é muito importante que o negócio esteja claro e os valores claros. E eles têm que ser convergentes. Eles não precisam ser iguais, mas vamos dizer, eles precisam ser convergentes. Então, isso faz toda a diferença numa ideia, nas chances dessa ideia dar certo. No caso ali, já não são mais ideias, são ideias que já se converteram em faturamento, mas mesmo assim elas têm o risco de não escalar. Elas podem não dar certo na Inglaterra, por exemplo. Risco, então, né? E outra coisa é a cabeça pensante em termos escaláveis, ou seja, tem que ser pessoas que pensam no mundo como mercado e não só o Brasil, ou só São Paulo, ou só o bairro. Tem que ser uma coisa pensada para todo tipo de pessoa, porque dessa forma ela vai atrair investidores e investidores de porte. Ou seja, a escalabilidade é fundamental. Mas se você não tiver as pessoas que estão na liderança extremamente coesas, você tem o risco da empresa ficar patinando. E tem uma exigência mínima de sócios? Por exemplo, uma empresa onde tem 2 pessoas engajadas e um grupo de... Nunca pode ser um sócio só, sempre tem que ter mais de um. E outra coisa é que o sócio tem que estar na gestão do negócio para ser escolhidos. Não pode ser alguém que inventou e delegou com um executivo contratado. Perfeito. No caso nosso não funciona. O olho do dono, antigo e famoso o olho do dono, mesmo que seja uma empresa. Mas é isso mesmo, porque senão você tem uma queima de recursos muito grande, né? Claro. E você, na parte, quando você queima de capital que você investiu, né? No fundo, você quer alguém que tenha hands-on mesmo, que sabe que vai trabalhar, você precisa trabalhar horas e horas para fazer aquilo dar certo, né? E vai precisar. Claro. Né? Porque para ir para uma cultura tão diferente não é fácil. E alguma outra pergunta antes de a gente avançar? Uma outra coisa muito curiosa, nesses longos 30 anos aí de aprendizado da Sandra, ela já passou por várias crises, falando de Brasil, por exemplo, né, onde você traz investidores de fora para o Brasil e alavanca os negócios deles aqui e vice-versa. Estamos vivendo um momento tenso, um momento polêmico, etc. Sua visão frente a tantas crises que você já passou e o seu negócio continua de pé e sempre prosperando, o que você diz sobre isso? Qual que é a sua visão sobre essa que a gente está passando? Eu acho que na primeira crise eu quase me descabelei, eu achei que não vai dar certo, isso daqui não dá, mas na segunda eu já achei normal, na terceira eu já não estava nem olhando para a crise. E uma das coisas que eu percebo assim, crise na vida todo mundo tem o tempo todo, enfim, sempre a vida é um grande desafio. A questão é como você encara isso, né? Então, o Brasil é um país complexo e tal, mas também a Inglaterra é um país complexo. Israel é complexo, basta ver, ela está numa fronteira extremamente complexa, né? Cultural. Aqui, quando eu vou para Israel, eu digo, não tem jeito, aqui, isso não tem jeito.
né? Quer dizer, agora, as pessoas vivem e elas conseguem achar uma alternativa para as crises. Nós somos extremamente criativos, né? Então a questão é encarar isso como mais um desafio, né? Então eu acho que as crises no Brasil, elas são culturais, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo um processo de, vamos dizer, phase out de uma era. Vai demorar um pouco, sim, mas o Brasil vai ser diferente daqui. Seremos melhores. Seremos melhores. Então, assim, eu sou muito otimista nesse sentido. Talvez eu não veja isso, mas vai mudar. Já países como a Inglaterra, países europeus, eles são muito estruturados, já passaram por tudo isso, já estão são outras dinâmicas e outros problemas que eles enfrentam. Então, mas sempre tem problemas, porque lá também eles ficam, não, porque isso, complaining o tempo todo sobre problemas variados que são diferentes dos nossos. Mas eles também acham alternativas. A questão é que aqui no Brasil nós estamos construindo uma estrutura democrática. A gente está construindo as bases ainda, não sei como vai ser, mas sairá certamente um país diferente e tem uma necessidade de sobrevivência mesmo, de ter estruturas organizadas. Não esse caos que a gente vive. Não dá para empreender num país como o Brasil, não dá para comparar com os Estados Unidos ou com a Europa. Já na Europa, você tem um ambiente extremamente fácil para empreender, você tem uma falta de burocracia, mas você tem outros desafios, o mercado é super competitivo. Uhum. Você é apenas mais um, e assim, você está lá na rabeira. Você, além de tudo, tem a questão de ser latino-americano. Então, você tem as barreiras culturais. As barreiras culturais. E você é um estrangeiro, você está chegando lá, você precisa compreender como é que eles gostam de trabalhar. E eles trabalham muito focado, né? Por isso que eles vêm para o Brasil, será? E eles são tão rapidamente bem-sucedidos no Brasil por ser um país emergente, ter tantas oportunidades latentes? Tem muito. O Brasil é um país, como eles sempre dizem para mim, não, vocês são um país muito rico. Muito rico. Vocês não sei o que vocês estão... Vocês não têm noção do potencial que vocês têm. Vocês não têm noção. Então a gente aqui fica, puxa, aqui é tudo uma porcaria, ruim, não funciona, não sei o quê. Mas na verdade a gente fica lamentando, mas a questão é arregaçar as mancas e ir estruturando isso. Agora, a crise sempre vai existir. Hoje em dia, bom, qual é a próxima crise? Sim, né? Já não então, é mais um problema. Não é um problema. Eu acho que todos nós vivemos isso o dia inteiro nas nossas vidas privadas, públicas, e assim, você também... Tudo é o significado que você atribui, né? Se você atribui um significado que é caótico, a sua vida vai ser caótica. Se você entender que é mais um processo... É um processo, Então, ir para a Inglaterra, vamos dizer, abrir uma empresa na Inglaterra não está sendo fácil. É um processo extremamente complexo, é fácil burocraticamente falando, mas culturalmente é complexo, está sendo um aprendizado. É muito interessante, inclusive agências brasileiras que queiram usar os nossos serviços lá, a gente já passou um percurso interessante, pode ajudar muito, né, essas agências a entrarem e a darem suporte aos seus clientes, mas sempre, todo dia é um desafio. Não tem, e eu estou aprendendo muito. A rotina é de se desafiar e vencer os desafios, ponto. Exatamente, é isso. Tá certo. Vamos em frente. Então, uma pergunta só para finalizar esse ponto da crise que eu achei interessante. Qual foi o ano que você fundou o Grupo Casa? Em 87. 87. Só abrindo parênteses, por que Grupo Casa? Porque a nossa sede era numa casa enorme, a maior casa do Pacaembu. E aí todo mundo falava, vamos para casa, os clientes iam lá, a gente tinha cozinha, tinha um monte de funcionários, e era a casa, né, do Pacaembu. E aí ficou casa, e como tinha várias divisões, né, tem a divisão de eventos, divisão de PR, divisão de design, etc. Então acabou ficando o Grupo Casa. Então, voltando agora, fechando parênteses, voltando para o assunto da crise, você fundou em 87, a gente estava no Brasil com o Sarney como presidente da República, uma hiperinflação.
Como você compara a crise atual com aquela daquele ano? Eu acho que essa foi a maior crise que eu já vi, do ponto de vista porque ela foi política e econômica ao mesmo tempo, e junto com uma crise que também estava, a Europa estava saindo de uma crise, vamos dizer, econômica também. Então, você juntou Duas crises e você, no Brasil, a impressão, para mim, a maior crise não é tanto a crise econômica, mas é como as estruturas desandaram. Isso é que as pessoas, a gente percebe que elas estão perdendo a noção do que é viver socialmente. Então você vê o cara avançando na calçada, eu que sou biker, sofro isso o dia inteiro, então assim, não tem, você vive com medo, né, de ser agredido, de ser xingado, as pessoas falam muito alto nos restaurantes, sem prestar atenção que, poxa, podia, né, sem um mínimo de empatia. né? Exato, então tem uma falta, eu acho que a gente perdeu um pouco a civilidade, né? Então, mas nesse isso tem sentido, a ver com a crise, ou isso tem a ver eu com acho que tem, eu acho que tem que ver com a crise, mas a crise comportamental que vem de cima, né? Então você vê um problema, por exemplo, o Gedel encontrado com 61 milhões no quarto, e aí o outro, o Lula, que vai para, não sei, o sítio, e tudo bem, quer dizer, não é tudo bem, as coisas estão andando devagar, a justiça é muito lenta, tal, mas você vê que as pessoas vão perdendo acho que a confiança no sistema. Isso é péssimo, eu acho péssimo pra gente. Porque aí você vira assim, então eu vou me virar. E você extrapola o individualismo. Perde o respeito mesmo. Então, essa pra mim é a maior crise. Muito interessante. Bem, estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Planos de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando Sandra Sinico, CEO do Grupo Casa, Brasil e Reino Unido, empresa de comunicação corporativa e parcerias estratégicas focada na indústria da inovação. Também presidente da Latam PR, rede de agências de comunicação há 15 anos e 10 países. E com a gente hoje, a convidada especial, Amanda Gomes, especialista em desenvolvimento comportamental e liderança. Estamos aqui no nosso quarto e último bloco e eu quero perguntar para você, Sandra, o que vai ser o Grupo Casa daqui a 10 anos? Ixi, não sei. Não, eu sei certamente que ele está envolvido com inovação, com talvez, porque hoje a gente já tem feito participação em negócios de startups, então a gente participa tendo equity em algumas startups que a gente investe. E cada vez mais eu quero avançar em uso de ferramentas de inteligência artificial, que usam a inteligência artificial e o Big Data para desenvolver, quem sabe, algumas formas de análise dos fluxos de comunicação, das importâncias, o que realmente vale, o que não vale, etc. Eu gostaria muito de ir para essa linha também. Claro, a gente tem as nossas commodities, que são os PR, design, os eventos, etc., que eu chamo de commodities, mas do ponto de vista da inteligência mesmo, eu gostaria de avançar um pouco mais na inserção da tecnologia para a comunicação, né? E a questão, e também discutir a questão ética, né? Do próprio uso da tecnologia. Então, não sei, eu acho que seria muito nessa linha de talvez desenvolver uma parte de consultoria
focada nesse segmento, né? Mas não consigo vislumbrar ainda muito, não. Eu tenho uma pergunta, Sandra. Você trouxe, nos pontos que você trouxe de validação do empresário que vai receber investimento, me chamou bastante atenção esse contexto dos valores, né? Porque a cultura, de fato, ela é traduzida pelos valores do dono. E você aí, nessa bagagem de 30 anos como empresa que passou por tudo isso, e com certeza vai passar os próximos 30. Quais são os valores que você acredita do seu negócio, que na verdade são seus valores, que faz você perpetuar esse negócio, faz ele crescer cada vez mais e trazer... que você... crescer cada vez mais, não. Crescer no sentido... é verdade. Tô brincando. A gente quer crescer em qualidade, né? Perfeito. A gente quer ser realmente uma agência que preza pela qualidade, principalmente. E a qualidade no tailor-made como uma alta costura, uma boutique, né? É uma boutique, isso. Mas não uma boutique no sentido das agências boutiques. É uma boutique na questão da inteligência. Daqui a 10 anos vocês vão ter filiais aonde, além de Reino Unido? Bom, Miami com certeza. Miami a gente já está abrindo, porque Miami é hoje o maior hub de startups dos Estados Unidos, e ele foca muito no mercado latino-americano, né? Miami com certeza. E Israel é meu sonho, né? Mas eu não sei, eu acho um pouco difícil. Outro país que me atraiu muito daqui a 10 anos já vai ter lá paz. Então, já vai ter paz, já vai estar tudo resolvido. Tudo resolvido. Mas, por exemplo, os Emirados Árabes eu tive recentemente lá, e na parte de startups eles estão investindo muito. É um país estranho, mas interessante. Mas coisas boas acontecem quando o petróleo começa a acabar, né? Exatamente. Tem que investir em outras coisas. Você vê esse tipo de coisa. E voltando para os valores, a questão, uma das coisas que para nós é fundamental, isso eu acho que já consegui introjetar no pessoal, é a questão de trabalhar, ser feliz no trabalho, né? Então, o que é feliz no trabalho? É você trabalhar com horários flexíveis, sempre foi assim, né? O Grupo Casa há 30 anos nunca teve ponto, qualquer coisa do tipo. Sempre já há mais de 17 anos a gente trabalha remoto, a gente tem colaboradores que não precisam ir para o escritório, só vão uma vez por semana para reuniões entre a gente. As reuniões são curtas. A gente usa uma plataforma de integração de trabalho que evita exatamente esse tipo de perda com você saber, será que o cara fez? Não, tá lá na Zenk. A Zenk é uma plataforma muito interessante que ela gerencia toda a comunicação e Zenk. É carioca, inclusive. Opa! E eles têm uma forma... seria... As pessoas conhecem o Trello, né? Sim. Mas o Trello, ele te dá tanto trabalho para você inserir as coisas, que no fim você acaba tendo mais trabalho para você ficar horas... Para mantê-lo organizado. Para mantê-lo organizado, porque você precisa se adequar àquilo. Eu uso o Trello, meu problema com o Trello é achar informação e ler aquilo, né? Porque quando fica muita gente, é muita informação. Sim, muita informação. E aí se perde. Se perde. Tipo, eu falo, putz, até eu achar isso, até eu fazer isso. Exato. Essa burocracia, você acaba criando uma nova burocracia. A Zenk, ela tentou eliminar isso. Então, ela tem... Você vai inserindo as informações, ligando só com aquele assunto, e aquilo chega muito rápido, e você tem um e-mail acoplado, tem formas de... Bom, enfim, é uma plataforma bem interessante. Para otimizar. Exatamente. Isso eliminou muito tempo perdido em reuniões. Algumas perguntas aqui. Primeiro, quantas pessoas vocês são hoje no Grupo Casa? Nós somos em 20. 20 pessoas. Não é pequeno para uma agência, né? Agora, você falou que Miami é o centro, um novo centro assim, de startups. Fico imaginando o primeiro Vale do Silício, depois Nova York. Ultrapassou o Vale do Silício, Miami. Sério? Você está falando em número de startups, em valor, em números de startups. A Miami montou um ecossistema. Se a pessoa ia para o Vale do Silício, agora tem que sair para ir para Miami. Mas né? Miami já fui muitas vezes. Não, Miami está surpreendendo. Eu estive lá faz 2 meses. O que faz essa diferença? Eles montaram um ecossistema de atração de empresas de serviços mais, né? Serviços e inovação realmente. Não é só tech puro, né?
Então você tem a tech aplicada, né? E isso acabou se expandindo muito. A diversidade que você tem em Miami é muito grande. Cultural de todos Cultural. E o fato de Miami ter muitas empresas com operações na América Latina. Então o que eles estão vendo? Nós somos o quintal para fazer as explorações de escalabilidade. Né? Que legal. Então você tem Miami bem interessante. Eles montaram um ecossistema parecido com o de Londres, bem estruturado, bem maduro, com a capacidade de entrega de análise de mercado, de dados, os beacon centers que eles chamam, são extraordinários. Fascinante, é fantástico. A diversidade também é um poder Miami forte, está né? bombando, literalmente, na parte de startups. Olha, que interessante. Startups, que eu digo, não estou falando de scale-ups, tá? Sim. Dali, para ir para um ecossistema mais primeira etapa, parrudo, passar por ali. vai avançar. Se eu escutei corretamente, você falou no Grupo Casa fazer investimento em algumas startups, eu escutei isso? Sim, nós estamos fazendo em algumas... Grupo Casa VC? Não sei, eu tenho um coacher que está me ajudando a estruturar isso, mas assim, a gente está investindo em 3 startups hoje, nas quais a gente acredita muito. Você pode contar quais são, o que elas fazem? Uma é uma startup de caronas, bem interessante, uma startup... Não se chama Uber, por acaso, não? Não, chama Zump. Zump, lá de Minas Gerais? Exatamente. A Zump, ela tem um acordo com os postos de Ipiranga no Brasil inteiro, então é muito interessante porque ao dar carona você ganha créditos em gasolina. E quilômetros de vantagem. IPVA e também dinheiro para você gerenciar o seu carro. Exatamente. Então, e ela tem todo um sistema de segurança muito interessante que você faz a carona através dos seus amigos no Face, mas seus amigos de verdade, né? Então você conhece as pessoas que você está andando, você conversa com elas. Não é uma coisa aberta, totalmente aberta, é um sistema muito... E fora que ela monitora todas as caronas. Então é muito fácil você saber se você deu carona para aquele negócio, onde você estava, para onde você foi. Essa parte de segurança chamou muita atenção na gente. E a gente resolveu investir na Zump. A Zump, interessante, ganhou o prêmio em primeira mão, aqui, ó. Primeira mão, o World Global Summit deu que é o maior summit de sustentabilidade do mundo, promovido pela ONU e por várias empresas, vai entregar para o Zump o prêmio como Startup do Ano na Áustria. Em Viena, em março. Eles ganharam como solução para o transporte. Eles acharam muito criativo o modelo de negócios da Zump, né? E isso a gente vai anunciar em breve. Nós vamos para lá e vamos fazer um pitch junto a várias empresas automobilísticas, Alemanha, França, etc. Vamos ter um pitch lá. A segunda... A Zenc é uma das que nós estamos investindo também. A gente entrou agora, a gente usou a ferramenta. Viu que o negócio ajudou você? Bem legal. Eu usei a Zenc a primeira vez, na verdade, com a organização do Latam Edge Award lá em Londres. Eu aqui, meu povo lá, e a gente testou e evitou assim uma quantidade enorme de recursos investidos, tempo. Nossa, foi incrível, foi 10. Então a Zenc ela é mais difícil, claro, um mercado bastante competitivo, né? Muita empresa, difícil, né? Inclusive gigantescas, né? Você tem o Google Exatamente, Keep, você tem o Microsoft OneNote. Então tem empresas... Não, é um mercado... Essa é uma startup que a gente, assim, criou coragem, mas... porque gostou do produto, né? A causa, a paixão pela causa. Exatamente, mesmo. A paixão pela causa, exatamente. E a terceira? E a terceira startup, deixa eu lembrar, me deu um branco aqui. Nós temos mais... Espera. De que área? Faz o quê? Espera. Processando aqui, eu não estou lembrando agora, me deu um branco, não sei, daqui a pouco eu lembro. Peraí, e quando for 25 startups, 30 startups... Pois é que a gente está fazendo tanta coisa que
Meu Deus. É que eu tô com a Zoom aqui na minha frente. Eu acho engraçado que a Sandra fala assim, não, crescer não e tal. E aí, tudo quando ela começa a falar de tudo que ela tá fazendo, eu falo, nossa, mas isso é tudo a ver com crescimento, né? Não necessariamente em níveis escaláveis, sei lá, em quantidade, mas todas as suas iniciativas têm uma visão muito clara de crescimento, de estruturação, de sustentação, né? Lembrei. Security Connect. É uma Security Connect, é porque é muita coisa. A gente, é bem interessante, é uma empresa eles criaram um sistema onde você consegue falar pelo celular com criptografia. Então a ligação. Então é ponto a ponto. O Skype é criptografado. Mas você não, ela é totalmente segura. A ligação é totalmente segura, você não consegue... O Skype não é totalmente porque você sabe quem está ligando para quem está ligando. Então, exatamente. As identidades de quem falou para quem falou, por quanto tempo falou. Então, eu sei que a Dilma falou com o Gilmar Mendes por 20 minutos, aí a imaginação... Não, mas aí você consegue ter o som, né? Mas nessa daí o som não fica. Olha que interessante. Não fica, você não consegue saber, a não ser que você tenha um mandato judicial, né? Mas aí você teria que decupar. Você consegue ter... Então, por exemplo, para bancos, para serviços de segurança, de entrega de dinheiro, uma Brinks da vida. Sim. Você tem uma série de aplicações muito interessantes. Muito quando você vai vir pegar... Exato. Exatamente, aí você consegue... É bem interessante. A Security Connect, essa é uma bem interessante. Uma pergunta aqui, quando vai ser o evento em 2018? Olha, ontem eu recebi uma ligação de Londres dizendo, vamos fazer o evento em vez de outubro, que é sempre em outubro, vamos fazer durante a London Tech Week. Porque o prefeito... Que isso seria em que data? Seria de 16 a 18, acho, de junho. Tem menos tempo para arrumar Exatamente. Mas isso nós estamos em decisão ainda, não sabemos, mas em princípio é em outubro, dia 11 de outubro. Muito bacana. Então a gente já falou do evento. Alguma última pergunta aqui para finalizar, Amanda? Olha, só aquele ponto que eu estava falando, mesmo nem uma pergunta, mas uma constatação, que a Sandra fala de crescimento com muita cautela e tudo mais, mas todas as iniciativas são super inovadoras e que trazem uma visão de crescimento sustentável, talvez não tanto de escala, mas isso é um aprendizado, né? Que é o significado em relação ao crescimento, né? Um olhar diferente para essa palavra, né? E isso acho super interessante da Sandra também. Massa. Muito obrigada. É bem isso. Você traduziu uma coisa que eu não tinha conseguido verbalizar. É bem isso. Uma especialista de comportamento do programa, exatamente. Então eu entrego aqui. Não tem como não observar e olhar, né? No final do programa você recebe uma ficha de análise de suas qualidades, potencial, etc. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer vocês dois por ter comparecido aqui ao programa. Muito obrigado. Obrigada, Mia, por convite. E até semana que vem. Vocês que têm perguntas para a Sandra podem enviar para plano de negócios, para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e estaremos felizes de trazer a Sandra aqui para responder as suas perguntas e também a Amanda.